sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es, ¿mentí? No, pero yo le pregunto... ¿La pregunta es mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón... No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? No, la manera de decir que usted fue a Brasil... ¿Mentí? No, quizá en lo descriptivo, yo también lo he dicho, no mintió, pero la manera de decirlo es demasiado... De vuelta. ¿No es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Bueno, Milei foi homem, mas faltou com a verdade. Não na parte material, mas na parte processual. Não houve erro de procedimento nenhum. O erro de procedimento foi o tribunal ser composto por pessoas como Carmen Lúcia, por pessoas que, simpáticas, indicadas e ligadas ao Lula, puderam julgá-lo. Isso é um julgamento verdadeiro? Essas pessoas não estavam, de fato, impedidas? Esse é o único motivo de Lula não estar na cadeia. Ele ter sido julgado pelas pessoas que ele indicou e que tinham relações íntimas com ele. Esse foi o único erro de Milei, dizendo que ele não está na cadeia por um erro processual. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou? Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou? Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem. O meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som. Não tem problema que eu perca algum voto. Mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher. Ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. A própria família de Lula já foi vítima de acusação. E, segundo a Polícia Civil de São Paulo, as acusações eram falsas. Aí eu já não sei se houve ou não utilização do poder de Lula para arquivar o caso. Mas Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi acusado de violência doméstica, verbal e psicológica em abril de 2024 por sua ex-companheira, a médica Natália Schincariol. Em julho de 2024, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o processo, o inquérito. Tem tempo recorde. Eu nunca vi um cara acusado e ser arquivado tão rápido. A Polícia Civil concluiu o inquérito e encerrou o caso sem indiciá-lo por não constatar prova de agressão física ou psicológica. Pois é, Lulinha é acusado em abril e em julho é tudo arquivado. O Herédia é condenado, cumpre a pena e vai pra cadeia porque tentou se defender publicamente. Pois é, Lula. Você está dispensando o voto até do seu próprio filho? Tem tantas coisas satânicas nesse discurso que é até difícil dizer por onde começar. Para o Wesley, o pior não foi Lula criticar a realidade das coisas. Para o Wesley, o problema não foi Lula querer violar o princípio bíblico da subsidiariedade. Para o Wesley, o pior foi a blasfêmia de se comparar com Deus. O nome de Deus é sagrado. Você não é nada, é toda a honra e toda a glória ao Senhor. Não se deve comparar as obras de homens com a de Deus nunca. E muito menos afirmar que a obra de Deus não está completa. A obra de Deus está completa. A criação é perfeita. Inclusive, clássicos como Aristóteles e Platão arguíam que a criação é tão perfeita e complexa que isso é uma prova material e lógica da existência de Deus. Bicho, como Aristóteles, que viveu séculos antes de Jesus, tinha mais conhecimento, mais sabedoria do que um homem que tem poder de vida e morte sobre a vida de 200 milhões de pessoas. É muito triste a situação desse país. A única salvação é correr e não olhar para trás. Não é não, Erlen? Agora, se fosse bem no lugar do Bolsonaro, não tentar um golpe. Começava assim, olha, não vou tentar um golpe desde o dia 1. Não vou entregar o governo para o Centrão. Não vou entregar o governo pro Centrão. Eu não vou numa pandemia ficar fazendo aquela loucura. O Brasil, eu vejo esses caras falando assim, não, os empreendedores, a falta de da pandemia. O Brasil, e ficou demonstrado que a partir do momento do D1, que o Brasil teve vacina, as mortes despencaram, porque graças ao SUS e uma cultura de vacinação que tem aqui no Brasil, o Brasil vacina rápido, mesmo sem ter uma população enorme, um território enorme. Que era o ponto, cara? Começava no começo com um lockdown muito forte,
tentava evitar, e aí você vai, até para não gerar tantos danos na economia, começou com o lockdown forte, com o governo federal dando exemplo, governadores, municípios dando exemplo, aí começa a ir liberando conforme você vai ver, ó, tá aqui, tá indo, tá, Bolsonaro beleza. eleito 70% dos Se ele votos. fizesse Primeiro isso, turno. aí pintou o negócio da vacina, Júnior, foi ainda em 2020. Fazia a porra do convênio com a Pfizer, seria o primeiro a vacina. Ele ficou com isso, não, porque a vacina é isso, com aquela guerra com a vacina, a galera falando de miocardite, não sei o quê. Tá, começava a vacinar final do ano pro começo de 2021. As mortes, vocês viram, o número de contaminações e as mortes despencaram quando logo entrou, porque a porra do SUS realmente tem abrangência nacional, a gente tem uma cultura de vacina no Brasil, o Brasil teria sido exemplo internacional, teria dado pau aos Estados Unidos em número de infecções e mortes, pau assim, bem menos, e o Bolsonaro, né, se tivesse feito isso, estava reeleito. Ele estaria reeleito. Aí. Se Aí, quisesse pessoal, em vez de gastar energia, com todas as merdas que ele gastou energia, focasse na porra da reforma administrativa que o Guedes não sabia fazer, uma reforma tributária decente que o Paulo Guedes não sabia fazer, e aí ia para um segundo mandato, já eleito, tranquilo. Eu tô nem falando de fazer coisas assim, extraordinárias em segurança pública, coisas extraordinárias a combate a privilégios. Eu tô falando ainda assim, nem mexi assim na trairagem que ele fez com a Lava Jato, tá? Isso que eu ia falar. Eu nem Se precisa. entrar na parte da Lava Jato, não teria nem. É capaz do PT, ia continuar as prisões, ia continuar. É capaz de nem ter partido dos trabalhadores hoje em dia. Se ele não tivesse acabado com a Lava Jato, ele não teria que enfrentar. Ele não teria nenhum adversário. É revoltante. Mais uma vez, Renan mostra sua fragilidade moral e mental, defendendo tranca-tudo e medicamentos que eram terapias genéticas, experimentais, que só foram vendidos com total exclusão de responsabilidade dos fabricantes. Todos sempre souberam disso, que tinham instrução. Todos sempre souberam da verdade sobre a hidroxicloroquina. Todos sempre souberam a verdade sobre a ivermectina. Todos que tinham a mínima instrução. Renan não. Ele defendia vacinas, terapias experimentais obrigatórias para crianças e lockdown, crimes contra a humanidade. Agora, ele falou uma verdade. Se a Lava Jato tivesse sido ampliada e não destruída, se o frouxo, se a cadela do PT tivesse levado a Lava Jato até o fim, essas pessoas estariam no STF ou na cadeia. Essa frase de Bolsonaro foi derrotado por encerrar a Lava Jato tem uma grande parte de verdade. Inclusive, perdeu o apoio do próprio Moro durante o governo. Agora, muitas pessoas, inclusive, ficaram postando comentários aqui no Reage Especial da fraudemia do maior criminoso do século XXI, dizendo que Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro tinha tanta razão quanto Pôncio Pilatos, que condenou Jesus. Bolsonaro assinou a lei que autorizava os crimes, inclusive vacinação obrigatória em criança. Bolsonaro demitiu todas as pessoas que se opuseram à vacina experimental e defenderam os protocolos com hidroxicloroquina e ivermectina, como o Osmar Terra e o Weintraub. O que adianta você fazer como Pôncio Pilatos, você dizer não vejo culpa nesse homem e mandar ele para a cruz? Pois é. Não sei se o Erle vai botar aqui, mas tem material suficiente para fazer uns 3 episódios de gente da Pfizer dizendo que nunca escondeu os efeitos colaterais e gente do governo, do CDC, da zorra toda, admitindo que todo mundo sempre soube que as vacinas não eram vacinas de verdade e que o lockdown, meu irmão, era da cabeça de um mitômano com a tríade maligna, o maior criminoso do século XX, Anthony Fauci. Quem concordou com fraudemia e com vacina é um nível moral equivalente a quem apoiou o nazismo. São pessoas que, pro benefício deles e da sociedade, é melhor que nunca mais emita opinião pública. Cala a boca, velho, e vai orar a Deus para pedir desculpa pelos seus pecados. Não é não, Erlen? É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Pois é. Ele acabou com a Lava Jato. As áreas controladas por vagabundos explodiram. A impunidade e a ditadura judiciária explodiu. A cadela do PT pariu a ditadura judiciária. Você quer fazer oposição? Não é na urna eletrônica totalmente inviolável. É no desinvestimento. Declaração final de saída, o autocustódia, meu irmão, offline. Fora isso, é financiar castração de crianças, estupro de inocentes, morto. Próximo, Ellen. But with the vaccine problems, I think I pretty much got it right all the way through. And one of the reasons is because I was talking to 3 individuals in senior positions at the FDA who were outside of the review branch, so they weren't under the thumb of Peter Marks. And they had been working together with a gentleman from Oracle, who's their head biostatistician, on some current generation statistical tools, which the FDA and the CDC refused to use, and using those very early on to assess the data coming off relating to these vaccine products. And long ago, they were able to detect this signal of myocarditis, blood clotting,
and reactivation of latent DNA viruses that we know in the form of shingles, Epstein-Barr virus, and other things. So this has been out there for a very long time, and all of that is going to be subject to discovery, I'm quite sure, and FOIA, because I've talked to people that are busy FOIAing those documents. So we will have information coming out that clearly demonstrates that the FDA has known about this for quite a long period of time and has done their best to, let's say, here's a big word, obfuscate, obscure, block, make it so that none of us can have informed consent. And you will probably recall that I went on Tucker Carlson a very long time ago, my first big hit. I was so intimidated to be on Fox News. And I told Tucker that we had a problem with our databases, and he was taken aback by that. My friends at the FDA never spoke to me again for having outed the FDA, but all of this has been known, and it's been a problem for decades. And now we're living through the consequences of our federal agencies' unwillingness to confront the truth of what's going on here and with so many other things. Se você for no Wikipedia do Robert Wallace Maloney, você vai ver que ele é um médico e bioquímico americano, que seus trabalhos focaram por décadas em mRNA, tecnologia de mRNA, que foi exatamente o que foi usado nessa vacina. Ele é considerado a primeira pessoa a transferir com sucesso mRNA dentro de uma nanopartícula cromossômica. Esse cara inventou as vacinas de RNA. E aí, o Wikipedia diz, durante a pandemia, Maloney promoveu falsa informação sobre a segurança e eficácia das vacinas. Se o cara que criou a tecnologia não sabe o que está falando, quem sabe? O vagabundo, o criminoso, confesso, perdoado pelo seu comparsa e talvez pelo caneta automática do Biden, ou o cara que criou a tecnologia, o Robert Maloney. Eu não sei, eu tô lhe perguntando. Você acredita mais em quem? Num criminoso, confesso, mas que não tá na cadeia por um perdão de outro criminoso, ou do cara que criou a tecnologia e disse que era melhor você não colocar isso em seu filho? Pois é.